Bora falar de futebol, bora falar do empate no Choque Rei 0-0 no Allianz Parque, resultado que começa a preocupar o líder, essa é uma dúvida, em relação à busca por uma vaga na Copa Libertadores da América para o São Paulo. O resultado é bom ou ruim? Bora falar sobre os assuntos. Bora falar de futebol então? Inscreva-se no canal do Fragoso, já ative o sininho, deixe o seu like também, que é importante, e ao final do vídeo deixe o seu comentário com algum elogio, alguma crítica construtiva, a sua opinião, a sua análise, fique à vontade para debater com a galera aqui embaixo. E se você quiser ser membro do canal, eu vou ficar muito contente também. Bora falar então sobre os assuntos do vídeo, começando pelo líder do campeonato, Palmeiras, que acabou empatando com o São Paulo dentro do Allianz Parque, e a gente tem que olhar do ponto de vista do Palmeiras primeiro, porque muitos torcedores nas redes sociais começaram a se manifestar de maneira preocupada. Será que o Palmeiras vive um momento ruim? Será que o título brasileiro começa a ficar ameaçado? Bom, vamos colocar um pouquinho de razão nessa emoção no torcedor palmeirense. Diante do São Paulo, um clássico tenso, nervoso, o Palmeiras tem como resultado um empate no Allianz Parque. Claro que não é aquele que o Palmeiras desejava, ainda mais por ter só o Rony suspenso, que é uma danada de uma perda, ao mesmo tempo que o São Paulo tem Rafinha, também Léo, também Diego Costa e também Alisson fora. 4 jogadores titulares. Então, naturalmente, o torcedor palmeirense fala, opa, isso ficou preocupante. Um empate contra o São Paulo, time bastante desfalcado do tricolor, e é um segundo empate consecutivo, empatou com o Atlético Goianiense. Bem, vamos lá. O Palmeiras tem neste momento, depois de passar 2 rodadas sem vencer, 8 pontos de vantagem para o segundo colocado. E se você quiser colocar um pouquinho mais de razão nessa história, são 5 pontos de vantagem, porque há um confronto direto. A questão é, este confronto direto acontece apenas na última rodada. Ou seja, o Palmeiras tem a vantagem de encerrar o campeonato antes mesmo de encarar o Internacional. O Palmeiras tem essa vantagem de manter a pontuação ao menos a 4 pontos, ou 3 pontos e 2 vitórias de vantagem para encerrar o campeonato antes da última rodada. Então, chegar a ameaçar o Palmeiras não ameaça. Não ameaça. Hoje, o Internacional não está na briga pelo título. Inclusive, o técnico Mano Menezes já falou sobre isso. Aliás, deixa eu aproveitar e falar também para você sobre a Estrela Bet, tá? O link tá aqui embaixo para você se cadastrar lá na Estrela Bet. Eu apostei, inclusive, no clássico em vitória do Palmeiras. Errei, tá? Tá nas minhas redes sociais. Você pode apostar comigo, me acompanhar nas apostas lá no Instagram também, enfim, no Twitter. Então, faça o seguinte, cadastre-se aqui na Estrela Bet para apostar comigo nos jogos. Vai ter aposta também nas próximas rodadas. E claro que você chegando lá no primeiro depósito, se você colocar entre 20 e 200 reais, se cadastrando com esse link, vai abrir a opção 100% de bônus para você clicar. E aí, se você colocar 20, vira 40, 50, vira 100 e por aí vai. Beleza? Então, cadastre-se aqui na Estrela Bet. Voltando ao raciocínio que eu trazia. Não ameaça. Para o Inter entrar na briga pelo título, para uma equipe entrar na briga pelo título de pontos corridos, no meu modo de ver, ele precisa estar a 1 rodada de distância do líder em termos de pontuação. E o Internacional está a 3 rodadas de distância. Portanto, não está na briga pelo título e não ameaça nesse momento o Palmeiras, apesar de fazer um trabalho incrível, Mano Menezes, no Internacional, em 4 derrotas em 38 jogos, se não me falha a memória, comandando a equipe. Então é realmente um número expressivo, vem de uma série de 12 jogos sem perder, já houve uma série de 14 jogos sem perder, o Internacional faz um grande campeonato. E isso só mostra, de fato, isso claro, estou falando da temporada do Inter, mas o Brasileirão é realmente especial para o Mano Menezes, e isso só mostra o tamanho da campanha do Palmeiras. Bom, não ameaça. Outro ponto para colocar a razão na cabeça do torcedor palmeirense que está preocupado, pelo menos no meu modo de ver. O Palmeiras teve, ao longo de toda a partida, várias rotas de ataque. E quem saiu como melhor em campo? O goleiro Felipe Alves do São Paulo. O goleiro do São Paulo saindo como melhor em campo mostra que o Palmeiras não preocupou em termos de performance. O Palmeiras teve construções de todos os jeitos possíveis e imagináveis. O Palmeiras fez valer, sim, a superioridade numérica em campo. O ponto é, não colocou a bola na rede. E é claro que isso que leva 3 pontos a qualquer equipe. Mas em termos de performance, que é preciso analisar sem olhar para o placar, o Palmeiras jogou muito bem. O Palmeiras criou. O Palmeiras teve, de acordo com as minhas contas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
chances claras de gol. E saiu Felipe Alves como o herói da partida. Felipe Alves que pegou uma penalidade de Gustavo Scarpa. Felipe Alves que fez uma defesaça num chute de Scarpa cruzado que a bola ainda rela na trave. Felipe Alves que fez uma defesaça num cruzamento do Piquerez para o Merentiel, camisa 9 da equipe, no lugar de Rony, finalizar cara a cara e o Felipe conseguir fazer a defesa para ainda pegar a bola na trave. Felipe Alves que fez uma defesaça numa cobrança de falta do Gustavo Scarpa bem no cantinho. Felipe Alves que também travou finalização de fora da área do Danilo, por exemplo. Felipe Alves que viu a cabeçada de Gustavo Gomes no travessão, num cruzamento que veio. Enfim, olha só quantas oportunidades. Palmeiras que teve tabela entre Dudu e Danilo pelo lado esquerdo para a finalização de Danilo e a defesa de Felipe Alves. Felipe Alves que também fez a defesa numa jogada que envolveu tabela de Mike e Marcos Rocha, sobra de Danilo, finalização de fora da área. Teve também uma jogada de inversão, o Dudu pelo lado esquerdo fazendo uma inversão para o lado direito para o Marcos Rocha, como um ponta aparecer surpreendendo, tendo o Mike por dentro, dominando e finalizando, a bola passa raspando a trave. Veja só quantas oportunidades de gol eu citei aqui. Pênalti, falta, cruzamento com cabeçada, inversão de bola, tabela pelo lado direito, tabela pelo lado esquerdo. O Palmeiras criou, o Palmeiras construiu, mas a bola não entrou. Isso acontece com qualquer clube do futebol mundial em várias partidas ao longo de uma temporada. No fim das contas, calhou do Palmeiras não conseguir colocar a bola na rede, mesmo com todo esse domínio. Bom destacar que o Palmeiras teve esse domínio a partir da metade do primeiro tempo até o final do jogo. Na primeira metade do primeiro tempo, o São Paulo foi quem jogou melhor. O São Paulo conseguiu sair da marcação alta do Palmeiras, conseguiu em 3 oportunidades criar boas chances de gol. Começando pelas 2 jogadas de contra-ataque puxadas por Igor Vinícius, por exemplo, que é a primeira jogada em que ele puxa pela direita, vai cortando por dentro numa bela jogada individual, deixando 2 jogadores do Palmeiras para trás, dando um belo passe para o Reinaldo finalizar e a bola passar raspando o gol do goleiro o Everton. Também a gente pode lembrar uma outra jogada de contra-ataque que mostra como o Palmeiras na marcação alta não estava encaixado. E o São Paulo, que estava trabalhando muito bem com o Caleri mais isolado, o Luciano e o Patrick como pontas de lança, a gente pode dizer, um pouco mais atrás, né? E tendo os alas Igor Vinícius e Reinaldo numa pirâmide, 1, 2, 3, fica claro, tendo ainda também Pablo Maio e Nestor por dentro, ficou claro que essa dinâmica da equipe encaixou, tanto que houve esse contra-ataque do Igor Vinícius, também numa saída de bola, e houve também um contra-ataque no momento em que o Palmeiras atacava na pressão para tentar roubar a bola, com o Luciano recebendo no meio, fazendo uma tabela com o Patrick, finalizando para fora. E além de tudo, São Paulo que ainda conseguiu num escanteio, numa cabeçada do Miranda sozinho, desperdiçar a oportunidade de abrir o placar. Então, falando do jogo como um todo, porque você já ouviu falar das expulsões, você já ouviu falar do Ferrarese, que foi bem expulso, enfim, você já ouviu falar da segunda expulsão também, que foi uma troca ali por um gol com o Endrick. Então, naturalmente, expulsões bem feitas e o Palmeiras criou o suficiente para colocar a bola na rede, enquanto havia 11 contra 11, o São Paulo criou o suficiente para colocar a bola na rede na primeira metade do primeiro tempo, na minha concepção. O que mostra que o São Paulo precisa se preocupar mais em ganhar jogos nesse momento do que jogar bem, mais em pontuar do que jogar bem. Pontuando dentro do Allianz Parque, onde historicamente vai mal, o São Paulo sai feliz com o resultado. Ainda mais no cenário com 2 a menos. Mas é preciso abrir o olho, porque o campeonato está acabando e o G8, que é, teoricamente, quem leva a Libertadores, a pré-Libertadores no caso, tá ficando ali num momento de dificuldade. Tem muita gente embolado, Fortaleza que faz um segundo turno espetacular, totalmente na briga. O Atlético Paranaense venceu ontem, mas vem oscilando. Tem a Libertadores pela frente. Dependendo do que acontecer na Libertadores, o Atlético Paranaense não está tão bem na tabela, mas já está numa posição confortável para não lutar contra o rebaixamento. Se for campeão da Libertadores, pode largar a mão do brasileiro e não abrir o G8, porque pode cair lá para 10º, para 11º, e a partir daí vira G7, porque quem ganhou a Libertadores, se o Atlético vencer evidentemente, vai estar lá embaixo, não vai abrir uma vaga acima. O Flamengo é uma equipe que está lá em cima e não deve sair do G8 se o Flamengo for campeão. Mas enfim, olho nesse G8, São Paulo, é preciso pontuar, saiu com um bom resultado do Allianz Parque, dadas todas as circunstâncias, dado o domínio do Palmeiras, enquanto São Paulo tinha jogadores a menos também. Mas é claro que precisa fazer valer o mando de campo. Fora de casa, o São Paulo realmente faz uma temporada terrível, aí eu falo do todo. São Paulo tem só 10 resultados positivos em toda a temporada jogando longe do Morumbi. Eu vou repetir. São Paulo só venceu 10 jogos em todo o ano de 2022 jogando longe do Morumbi.
em 34 partidas disputadas. Então, São Paulo vai precisar fazer valer muito o mando de campo ao longo dessa reta final de Campeonato Brasileiro e vai tentar de todo jeito e vai precisar de todo jeito pontuar fora de casa. Para mim, esse é o resumo do jogo. Um jogo em que o Palmeiras teve a oportunidade de vencer, não venceu e por conta da performance não há uma ameaça iminente de queda de rendimento da equipe. 2 tropeços, é bem verdade, mas o Palmeiras criou gordura para tropeçar, para oscilar e mesmo assim não ser ameaçado. Nesse momento o Inter ainda não briga pelo título brasileiro. Em relação ao São Paulo, ganhou um ponto num local muito hostil para a história do clube, com o goleiro sendo o grande destaque da partida e com 2 jogadores a menos, um excelente resultado. Mas ainda assim, precisa ficar de olho, porque a briga pelo G4 está muito apertada, diferentemente do que acontece na briga pelo título do Palmeiras. Bom, essas as colocações sobre o jogo. É claro que eu quero o seu olhar, a sua análise, o seu modo de ver também de São Paulo e de Palmeiras aqui. Lembrando que você pode se cadastrar na Estrela Bet para apostar comigo. É só você chegar no comentário fixado que está aqui embaixo e se cadastrar. Você tem ali entre 20 e 200 reais a opção liberada de 100% de bônus no primeiro depósito, se cadastrando com esse link, e você dá uma moral também para o canal do Fragoso. Então já deixa o like, deixa o seu comentário, já se inscreve no canal e, claro, se você quiser ser membro, eu também vou ficar muito contente. Bora falar de futebol!